Deus nos chama a viver uma vida de relacionamento, porque é no relacionamento em que eu me aproximo. E quando eu me aproximo, eu consigo ver a ferida do próximo. É quando eu me aproximo, eu consigo ver a dor daquele que está do meu lado. E quando eu vejo a dor, acontece o que a Bíblia diz com o samaritano. Provavelmente você já conhece essa parábola, a parábola do bom samaritano. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, certo dia, questionado sobre o amor, sobre amar o próximo. E ele conta essa parábola falando de um homem que havia sido maltratado, havia sido assaltado, roubado, enquanto ele voltava do seu culto em Jerusalém. A Bíblia diz que passou um sacerdote, passou um levita e ninguém pôde fazer nada por ele. Mas de repente Jesus vai contar que nessa história entra um outro personagem, e esse personagem é o samaritano. Você, como eu, sabe muito bem que a Bíblia vai nos dizer que os judeus não se davam com os samaritanos. Os samaritanos eram considerados um povo impuro, um povo que não respeitava aquilo que Deus havia mandado, um povo que não era digno de ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus coloca o samaritano na história para fazer um contraste, criar um impacto. E o que o samaritano vai fazer é chamar a atenção. A Bíblia diz que esse samaritano, quando ele se aproxima daquele homem que está caído. A Bíblia diz então que por se aproximar ele teve compaixão. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse momento. Existe um lugar em que nós devemos nos colocar em Deus. Não um lugar de estar longe, não um lugar de estar distante. A Bíblia diz que o sacerdote e o levita, a expressão do texto é que eles passaram de largo, eles passaram distante. Mas o samaritano, ele se aproximou. E por se aproximar, a Bíblia vai dizer que ele teve compaixão. Eu quero te dizer, eu quero te convidar a se aproximar daquilo que Deus tem para a sua vida. Muitas das vezes Deus nos chama para viver coisas extraordinárias, mas nós queremos viver distante da sociedade, distante de tudo aquilo que Deus tem nos falado. Nós achamos que uma vida espiritual com Deus é nos trancarmos no nosso quarto e ficarmos ali e não sairmos daquele lugar. Mas a Bíblia nos diz que Jesus nos chama a nos aproximar. Deus nos chama a viver uma vida de relacionamento, porque é no relacionamento em que eu me aproximo. E quando eu me aproximo, eu consigo ver a ferida do próximo. É quando eu me aproximo, eu consigo ver a dor daquele que está do meu lado. E quando eu vejo a dor, acontece o que a Bíblia diz com o samaritano. A Bíblia diz que ele teve compaixão. E só quem tem compaixão que pode ajudar alguém. Lembra comigo, talvez você já passou perto de alguém, ou você teve alguém na sua casa, na sua família, que por um momento ficou internada e você foi visitar essa pessoa. Quando você visita ela, você é movido por uma compaixão, porque você entra no quarto de hospital, você percebe que ela está debilitada, você percebe que ela não está bem, a saúde está fragilizada, talvez ela teve que fazer uma cirurgia, e você olha, você vê os pontos, você vê que a pessoa não está bem, e isso te comove, isso te traz compaixão, isso te traz um sentimento de que você precisa fazer algo, você precisa ajudar, você precisa estender as suas mãos. E é exatamente isso que a Bíblia nos ensina a fazer, a nos aproximarmos. Uma vida com Deus é uma vida de proximidade, uma vida com Deus é uma vida de estarmos perto da pessoa. Jesus nos convida a fazer a diferença na proximidade. Jesus nos convida a fazer a diferença no contato, em estar próximo. O grande milagre de Jesus é nos tirar desse mundo, nos salvar, nos limpar, nos santificar e nos colocar nesse mundo de novo para que nós possamos fazer a diferença. Jesus nos chama a uma vida prática do Evangelho. E a vida prática do Evangelho é uma vida de relacionamento. E com relacionamento eu tenho compaixão. E quando eu tenho compaixão eu ofereço o que eu tenho. Eu posso entregar aquilo que eu tenho para outra pessoa. E o que eu tenho é Cristo. O que eu tenho é o poder de Cristo para transformar vidas. E hoje eu quero te dizer que o que eu tenho para você é o poder de Cristo para transformar a sua vida. Então hoje, Jesus te chama a se aproximar, a não estar distante, a ter relacionamento com as pessoas. E nos relacionamentos você poder manifestar o poder de Deus. Nos relacionamentos você poder manifestar o poder, a graça e contar tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, fez através de você, fez em você, e você vai ver o poder do Evangelho sendo realizado, sendo manifestado a cada dia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.